Olá, meu nome é Marta Metzler e este é o canal Ser Irresistível. Hoje eu vou falar um pouco sobre como no teatro a configuração espacial da relação palco-plateia traduz de algum modo as relações sociais. Como o teatro cenariza a concepção de mundo e de homem do tempo em que se manifesta. Ao longo da história da humanidade já foram muitas as configurações experimentadas. Circulares ou frontais, em espaços abertos ou fechados, com separação do público ou com o público imerso. Eu vou utilizar uma dessas formas para pensar como o teatro é capaz de nos ensinar sobre os princípios democráticos. O teatro, para acontecer, supõe um jogo que se estabelece entre a cena e aqueles que lhe assistem. É uma arte coletiva, não apenas do ponto de vista do fazer, mas também na sua fruição. É uma manifestação pública, ao mesmo tempo em que demanda um público presente. Lembrando que público é tudo aquilo que é relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade. Eu já citei aqui algumas vezes a tragédia na Grécia clássica, como o exemplo de um teatro que opera pelo sentido de coletivo e que tem a coisa pública como tema. Para relembrar, dá uma olhadinha lá no vídeo O Teatro e o Senso de Coletivo. Mas veja, não se trata somente de um aspecto temático, porque essa característica define também toda a sua estrutura, tanto no que se refere à forma dramatúrgica, o texto, quanto à conformação do espaço. Na concepção cênico-dramatúrgica, a presença do coro como representação do povo, a pontuar e comentar as ações das personagens, é um elemento formal determinante. Isso dá muito assunto e vamos ainda voltar ao coro em outro vídeo. Mas hoje vamos nos concentrar na questão do espaço. A Grécia do século V a.C. vive um momento de formação da cidade como estrutura social, baseada em princípios democráticos. Democracia, do grego democracia, de demos, povo, cracia, força, poder. Governo em que o povo exerce a soberania. A democracia grega possui aspectos bem peculiares, dados pela hora histórica, mas ali se estabelece a praça pública como espaço de discussão das questões dos seus cidadãos. O espaço cênico das apresentações teatrais, e aí eu me refiro não a uma ideia de cenografia restrita à área de representação, mas a todo o edifício teatral. Essa cenografia reflete essa percepção social. A circularidade da arquitetura une palco e plateia, proporciona visibilidade não só do palco, mas também da própria assembleia. Essa circularidade permite que o público veja a cena e veja a si próprio, reconhecendo a sua existência coletiva. Como mostra o encenador e professor de teatro Denis Guénon, no livro A Exibição das Palavras, no âmbito político, a reunião circular, como numa assembleia, traz a ideia de uma comunidade consciente de si, que se reconhece. Já a frontalidade impõe uma hierarquia entre a cena e o auditório, remete a um regime autoritário. A configuração espacial entra então em analogia com a concepção de sociedade. Vê-se que a democracia é uma ideia e um gesto, e na sua prática não pode residir apenas na superfície do discurso, mas para ser exercida, precisa estar contida nos modos profundos das relações entre as pessoas. Vale ressaltar que democracia não significa um consenso pleno entre todos, ao contrário, é a possibilidade de conviver no dissenso, nas divergências de ideias. Para que isso aconteça de modo civilizado, lembrando que civil, do latim civilis, pertencente ao cidadão, de cidade. Civilidade é o conjunto das formalidades de palavras e atos que os cidadãos adotam entre si para demonstrar mútuo respeito e consideração. Então, para que isso aconteça de modo civilizado, é suposta a responsabilidade de cada um nas decisões e nas práticas relativas à vida em sociedade. O desconhecimento de seus direitos e deveres não é uma opção.
Sendo assim, trata-se de um compromisso de cada um e de todos com a vida pública. Por esse motivo, supõe-se também uma educação para a cidadania. A conclusão lógica é que não é coerente um processo de ensino-aprendizagem em uma sociedade que se quer democrática, baseada no eixo obediência-punição. Nada é mais nocivo à formação do cidadão que o princípio da obediência. A ideia de obediência é uma contradição com a democracia. Quem tem que obedecer, eventualmente, é o gado, talvez o cachorro, não os nossos filhos, que precisam ser críticos, inclusive em relação a nós, pais. Ou serão incapazes de tomar decisões atentas ao bem comum, pelo entendimento de que o equilíbrio social é a melhor forma de convivência. Quem é educado pela obediência age, às vezes conforme o determinado, por medo da punição. Basta lembrar o episódio recente acontecido no país em que uma greve da polícia gerou uma onda de saques. Não seria necessária a polícia houvesse ampla consciência cidadã. No caso brasileiro, toda a discussão fica ainda mais complexa por conta da perversa desigualdade social que impede a sensação de pertencimento pela maior parte da população, já que a coisa pública a exclui. Falta educação cidadã àqueles que podem mudar esse quadro, às elites que não percebem o quão tacanho é consentir com a desigualdade que não favorece nem a elas mesmas. E quando falo em educação, obviamente que eu não estou me referindo a saber a fórmula da água ou quanto é 8 vezes 7. Educação é um conceito amplo de compreensão de mundo. Por hoje a gente fica por aqui. Eu deixo o convite a você para se inscrever aqui no canal. É só clicar nessa carinha aqui e clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Beijo!